Continuando então a história de Jesus de Nazaré, eu estou aqui neste canal tentando compreender um pouco sobre cada um dos personagens bíblicos. E o livro-texto básico que eu estou utilizando, este fantástico livro aqui, Todos os Personagens da Bíblia de A a Z. E eu estou atualmente na letra J, então já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e estou na letra J. E Jesus de Nazaré é um personagem que eu vou precisar gravar assim, deixa eu ver quantas partes, porque aqui a história é longa, e tem que ser mesmo, né? Então, são 12, são 14, são pelo menos 15 partes da história. E no vídeo de hoje, então, vamos para a parte número 4. Então já gravei a parte 1, 2 e 3. A parte 4 diz o seguinte: com exceção dos relatos sobre seu nascimento e um incidente quando ele tinha 12 anos, nada se sabe sobre a vida de Jesus antes do início do seu ministério. É lógico que ele cresceu em Nazaré e que aprendeu a trabalhar como carpinteiro com José assim que tinha idade suficiente, o que teria sido dos 10 aos 12 anos. Há certa dúvida quanto a se José e Jesus eram carpinteiros no uso moderno da palavra. A palavra é usada somente 2 vezes como referência a eles. Em referência a Jesus, Marcos relata que a multidão perguntava: não é este o carpinteiro, conforme Marcos 6,3? E em Mateus, não é este o filho do carpinteiro? A palavra usada em ambos os casos, tecton, significa quem trabalha com materiais sólidos. Poderia significar carpinteiro, no sentido comum, também poderia significar construtor ou mesmo escultor. É provável que eles fossem, de fato, construtores. Seria muito difícil para um carpinteiro ganhar a vida em Nazaré, onde não havia muitos negócios, especialmente naquela parte do mundo onde a madeira era cara e rara. As madeiras boas eram importadas do norte, normalmente usadas em construções somente pelos ricos, que não eram muito numerosos, se é que havia algum em Nazaré. Madeiras sucateadas e árvores locais eram usadas para fazer coisas como jugos para bois, arados e móveis simples, mas isso, quando muito, proporcionaria uma vida mísera. Um construtor, por outro lado, alguém que constrói mesmo casas, teria uma vida modesta nos arredores de Nazaré, uma vez que pedra e adobe eram os materiais de construção preferidos. Naquela sociedade, um comerciante como José faria parte da classe média baixa e não do que hoje seria considerada classe operária ou então, entre aspas, classe trabalhadora. Jesus, portanto, foi educado em uma classe que tinha contato com todos os níveis socioeconômicos, com exceção talvez dos muitos ricos, ainda que esse contato não tivesse sido social, exceto dentro do seu próprio nível socioeconômico. A cerca de 1 hora de caminhada de Nazaré, o que não é uma distância incomum para um trabalhador acostumado a caminhar para ir ao trabalho todos os dias, estava a cidade romana de Séforis. A cidade havia sido construída alguns anos antes do nascimento de Jesus, quando os romanos contiveram uma rebelião. Quando Jesus era menino, os romanos e os judeus poderosos a estavam reconstruindo como uma cidade romana. E teria muito mercado de trabalho lá para o construtor. Mesmo que José fosse um carpinteiro, teria muito trabalho, uma vez que os romanos economizavam pouco em seus edifícios públicos e casas particulares, usando muita madeira cara em painéis e decorações. Portanto, é provável que uma grande parte do trabalho de José fosse com madeira ou pedra, e que tenha sido em Séforis, inclusive. Assim que Jesus passou a ter idade suficiente para andar até lá, é provável que José o tenha levado consigo, mesmo Jesus sendo muito jovem para começar como aprendiz. Então, o texto é basicamente esse. E tem uma nota de rodapé aqui sobre o nível socioeconômico. Considerando que havia muita madeira na maior parte do mundo mediterrâneo, onde os evangelhos foram escritos, a maioria dos leitores antigos não teria encontrado problema algum em traduzir a palavra tecton com o significado de carpinteiro. Hoje em dia, essa interpretação está de tal maneira arraigada na tradição que é muito difícil que qualquer outro seja capaz de substituí-la, embora seja provável que José e Jesus trabalhassem com pedras. Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo, parte número 5, né, da história de Jesus de Nazaré. Valeu! No vídeo passado, parte número 3.